Aleluias. O nosso tempo já está praticamente findando o nosso culto. E eu pedi ao soberano que me desse uma palavra nessa noite. E eu ouvi quando ele disse para mim: conta o seu testemunho. Eu acho que tem algumas pessoas que não sabem da onde a gente saiu. Eu conheci a palavra na cidade de Barbacena, fazendo um curso lá em Barbacena, uma rede federal. E lá eu conheci a palavra. Um dia passando na porta de uma comunidade, e aí eu ouvi louvores, que a gente trabalhava com música. E quando eu ouvi aqueles louvores, diminui para mim, eu quero mais baixo para mim, por favor. Quando a gente ouviu aqueles louvores, era engraçado que eles entravam aqui e desciam aqui no interior. E eu passando na porta da igreja um dia, saindo do meu curso, era um curso semi-interno. Aí eu passando na porta de uma igreja, aí eu ouvi o louvor e a adoração, que hoje eu entendo por ser louvor e adoração. E ali a gente sentiu aquele desejo ardente de entrar, e ali nós entramos. Quando nós entramos, nós sentamos lá atrás, nos últimos bancos, porque não conhecia ninguém naquele lugar. Eu confesso que, a partir do momento que eu entrei dentro daquele lugar, eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar. Mas o interessante é que eu não queria chorar. Mas a minha alma, hoje sabendo que era alma, ela estava cativa, ela estava oprimida. Ela estava acorrentada pelas forças de Satã. E ali teve o culto, a gente ouviu a palavra, foi feito o apelo e a gente não quis aceitar. E fomos embora. Mas eu também não podia negar que naquela noite eu passei a gozar uma paz que eu nunca tinha encontrado. Nem no espiritismo, onde a gente frequentava, tanto eu como a minha mãe, não encontrávamos. Nas drogas que a gente usava também não encontramos. No vício do álcool também não encontramos. Na prostituição a qual a gente era escravizado também não encontramos. E ali então eu confesso que eu fui tão em paz para casa, apesar de resistir o convite, mas eu desejei voltar naquele lugar e voltei. Quando foi na noite anterior, a gente estudava, o dia inteiro, e aí à noite estava liberado, então a gente voltou à noite, e mais uma vez a palavra foi ministrada. Enquanto mais eu participava naquele culto, mais o meu interior recebia, eu não conseguia conter, eu não conseguia segurar. Era algo difícil de explicar, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente não conseguia entender o porquê que aquele lugar mexia tanto com o interior da gente. E eu confesso que mais uma vez foi feito o apelo, eu resisti e fui embora para casa. Mas daí, eu além de agora ir embora para casa, com a paz que eu não sabia de onde vinha, agora eu estava levando palavras diferentes, palavras que foram ministradas, que de alguma forma estava mexendo com o meu interior. E a gente voltou novamente para aquele lugar. E à medida que a gente ia naquele lugar, as palavras eram ministradas, e a gente então recebia aquelas palavras, e o interior era comovido, mas a gente ainda continuava resistindo ao chamado. E isso sabe quanto tempo foi? Quase 2 anos. Quase 2 anos a gente frequentando, ouvindo a palavra.
A partir do momento que a gente ouvia a palavra, a gente entendia que estava sendo ministrado, e eu toda a vida tive essa mania: se eu aprendo alguma coisa, eu quero pôr em prática. E eu lembro que a primeira pregação que eu ouvi foi: tudo o que pedires em oração, crendo, recebe. E ali o pastor pregou naquela noite sobre orar, a importância de orar, e eu não sabia nem orar. Como é que é orar? O que é oração? Eu cheguei em casa e fiz a minha oração. Do meu jeito, da minha forma de pensar, não tinha ninguém ouvindo mesmo. E ali eu comecei a orar. E a minha oração era uma só: soberano, me transforma. Me liberta desse estilo de vida, porque eu não quero mais. A minha oração era só essa. Para os visitantes, os amigos que nos visitam, não sabem de onde a gente saiu. A gente saiu de uma vida muito podre, muito podre. A comunidade, praticamente, até os mosquitos aqui sabem meu testemunho. Mosquito voou aqui, sabe, você já foi. A gente saiu de uma vida muito difícil, onde a prostituição fazia parte. A gente deitava com homem, deitava com animal. Eu já tive tanta coisa imunda. A pedofilia, o incesto, a bestialidade, que é o que a Bíblia condena. Era esse estilo de vida que a gente tinha. A gente era completamente dominado pelas forças de Satã. Eu me lembro de uma ocasião que eu me deparei. Eu agora estava na casa de uns amigos meus, casado. E ali a gente conversando, bebendo. E eu fui para a cama. Eu não tive envolvimento com esse homem, mas eu causei uma contenda muito grande dentro daquele lá. Hoje a gente fala isso. Algumas pessoas param e pensam assim: mas você não tem vergonha, não? De ficar publicando isso? Aí eu digo: eu tinha que ter vergonha era de fazer. Eu não tinha. Quantas e quantas vezes a gente saía totalmente transformado, umas vestes totalmente... Eu lembro de um casamento que eu fui que eu chamei mais atenção do que a noiva. Eu chamei mais atenção do que a noiva. A noiva perto de mim estava fichinha. Para os irmãos ver o que a gente era. Totalmente afeminados, gestos afeminados, sapatos afeminados, maquiagem, cabelo, tudo acorrentados. Mas quando eu entrei naquele culto, ai, que dia especial. Eu senti como minha alma estava presa, acorrentada. Eu precisava de alguém que pudesse me socorrer. Eu lembro que uma vez eu fui para uma sessão espírita, o negócio estava tão ruim, só quem sabe, irmão, quem passou é que sabe. Eu vivia uma dupla personalidade, e era uma situação tão difícil, que um dia eu cheguei numa sessão espírita, diante lá dos demônios, eu disse: eu não aguento mais, eu preciso de paz. E aí o demônio fez aqueles rituais lá, e que não sei, rodou e fez e tudo. A paz que eu encontrei, quando eu bebi, eu não via mais nada, eu sumia. Eu só ficava sabendo das barbaridades que a gente fazia. Ou seja, eu dei legalidade, direito, para que os demônios tivessem autoridade sobre a minha vida. Eram tantas barbaridades que aconteciam, quando as pessoas me relatavam, eu falava assim: mas eu fiz isso. Eu não lembro, não. E aí, voltando ao culto, quando a gente agora entrou, as correntes de Satã naquela noite caíram por terra. E ali a gente se sentiu livre, sentiu paz, porque a gente procurava paz nas drogas. Quantas e quantas vezes reuni aquele grupo de pessoas, e ali para tirar aquela tristeza, aquela angústia, aquela opressão, um estilo de vida totalmente contrário. A gente vivia uma vida que a gente não queria viver, mas não sabia como se libertar. Quantas prostitutas estão dessa maneira?
Quantos homossexuais que você vê dessa maneira, você acha, não, isso é doença, isso é nascimento. Não. Existem forças espirituais. Existem atuações malignas que estão acorrentando a alma daquela pessoa, porque uma vez ela não conhecendo as Escrituras, ela está destinada, com certeza, a morrer. Porque é assim que a palavra diz, que o salário do pecado é a morte. E a gente vivia pecando, porque não tinha conhecimento, mas a partir do momento que a gente começou a entrar dentro daquela igreja, eu não queria saber de crente. Quer saber a verdade? Existia um povo que eu tinha mais antipatia, era dos crentes. Eu não sei para que gritar tanto. Que povo esquisito. Hoje eu sou o que mais grita. Hoje eu sou o que mais grita. Você sabe por quê? Porque está nas Escrituras. Clama ao teu Criador. Busca o teu Criador com voz de trombeta. Para que ele possa, sim, ouvir a tua voz. Quando agora no dia de Pentecostes, os discípulos ali reunidos, ali o movimento foi tão forte que o alvoroço na cidade, a tal ponto de ver. O que aqueles homens estavam fazendo? Eles estavam orando. E ali a gente começou a frequentar aquele lugar, aí a gente que sentava lá atrás foi pulando. Aí quando viu, a gente já estava sentado aqui na frente. Porque eu descobri que essas palavras são verdadeiras. Eu descobri que essas palavras são fiéis na vida de todo aquele que crê. Eu não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de costume, eu não estou falando de tradição. Eu estou falando de uma vida de paz, de gozo e de alegria. E essa vida só se encontra na presença daquele que é o Todo-Poderoso. E ali então, o coração da gente começou a abrir e viu que o negócio estava certo. Sabe aonde o Criador preparou para me fisgar? Dinheiro. Eu gostava. Quem que não gosta de dinheiro, né? Todo mundo gosta. Mas tem gente que a vida dela é só atrás de dinheiro. E a gente era assim. A gente cozinhava o galo para depois arrancar tudo. Era assim. E um dia o pastor pregou sobre dízimo e oferta. E pregou sobre a importância de você dizimar e ofertar, porque ele ia abrir porta, ele ia prosperar na sua vida. E eu só ouvindo, assim, não, eu quero ver se isso é verdade. Eu quero ver. E a gente estava com uma quantia de dinheiro, quem é mais velho aqui vai lembrar, que quando os que tinham dinheiro na poupança, ou até mesmo na conta corrente, que o colo de melo, lembra disso? Alguém lembra disso? E que entrou e fez aquela mudança, e quem tinha dinheiro, muito dinheiro, perdeu foi muita coisa. E eu estava nessa, perdi dinheiro tudo. Aí fiquei totalmente numa situação meio complicada, porque perdi o dinheiro e o pastor falando de dízimo, de oferta. Eu vou saber se isso é verdade. Fui lá no banco, irmão, peguei tudo que eu tinha, porque não dava para nada mesmo, e ofertei. Irmãos, que coisa incrível. Que coisa incrível. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa maneira. Agora as portas foram abrindo tantas portas, foram abrindo. E eu peguei e falei assim, gente, não é que esse negócio de crente funciona? Passei então a ser mais assíduo. A igreja que a gente congregava, a comunidade, tinha culto de manhã, de tarde e de noite. Pensa quem estava de manhã, de tarde e de noite. Nós. Mas já era um plano do soberano, já era um propósito dele, para entender sobre a importância de colocar a palavra dele em prática. Quantas pessoas aí fora conhecem bem, são pessoas que estudam, têm tanto conhecimento, mas se tratando da vida eterna, se tratando do porvir, se tratando da mansão celeste, não tem conhecimento. São pessoas leigas, são pessoas ignorantes, são pessoas totalmente sem entendimento. Elas conhecem muito a filosofia, conhecem muito, né, de tantas coisas, conhecem de tantas situações, mas se tratando da vida eterna, as pessoas não conhecem. E foi assim que começou a minha jornada espiritual. A partir daí, eu entendi que a oração era a chave, então a gente começou a orar, a gente que não tinha nenhuma atração pelo sexo oposto, nenhuma.
Aí, de repente, começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar. Meu pai, mas que presente bonito que o Criador fez para o homem. Chama a mulher. Todo marido tinha que levantar a mão para o céu e os pés também, para agradecer. A mulher é um presente. A mulher é um presente. E depois que a gente foi liberto, hoje a gente tem que vigiar. Porque a gente hoje entende que homem não nasceu para relacionar com outro homem, nem mulher com outra mulher. No livro de Romanos nós vamos entender sobre isso, quando agora o soberano, ele fala sobre essas atitudes. Nós vamos ver lá na antiga aliança, que o Criador agora fala sobre uma cidade que tinha esse costume. Agora as pessoas que moravam nessa cidade, por nome de Sodoma, tinham por hábito esse costume. Isso já vem desde tradições, espíritos malignos que acorrentavam. E a gente então ouvindo, aprendendo e foi agora entendendo de que o reino celeste, para se entrar nesse reino precisa esforçar. E foi o que a gente começou a fazer. A partir do momento que agora eu entendi que eu precisava de mudar de vida, que aquele estilo de vida que eu praticava era contrário à vontade, que estava escrito, quando o pastor leu, aí que eu assustei mesmo. Eu não sabia que a Bíblia falava sobre essa prática. Eu não sabia que a Bíblia condenava os homens que mantêm relações sexuais com animais. Eu não sabia disso. Eu não sabia que a Bíblia condenava qualquer parentela, qualquer pessoa próxima, condena as escrituras. Eu não sabia disso. Quando o pastor pregou sobre isso, eu regalei o olho. Eu falei assim, então eu estou totalmente errado. E foi daí que a gente começou a mudar. E começou a orar. E a partir daí, buscando o reino, esforçando como já foi pregado. E aí foi havendo uma transformação, foi havendo uma mudança. E até hoje a gente ainda está mudando. Até hoje a gente ainda está mudando. Mas o mais importante a gente mudou, que é colocar o soberano como o todo-poderoso da nossa vida. Passamos pelas águas. Às vezes as pessoas falam assim, mas batizar, para que esse negócio de crente? Batizar. Eu quero dizer para você que o batismo foi um método que o soberano estabeleceu para a salvação. Criança não sabe nada não. Isso aí foi um sistema religioso, com o passar do tempo, criou tantas coisas. Agora o sistema religioso trazendo confusão. Mas quando você vai ver nas escrituras, quando agora, ao 8º dia de nascido, o Messias foi agora apresentado no templo. As crianças precisam ser apresentadas. Elas não podem ser batizadas, porque para se batizar tem que crer. O Messias disse, ide anunciai a minha palavra. E todos aqueles que ouvirem e crerem, for batizados, serão salvos. Por isso que hoje a gente enfrenta tantas resistências, porque o inimigo agora mesclou, ele começou a trabalhar, fazendo confusões na vida dos seres humanos, a tal ponto das pessoas ignorarem o que está escrito. Se nós pararmos para meditar e começar a ler as escrituras, a gente vai ver tanta coisa que não está escrito e que nós cultuamos. Nós, que eu me refiro quando a gente estava no paganismo. O que eu quero trazer com essa palavra? Que a gente hoje mudou. A gente hoje não é mais aquele mesmo que outrora existia. O coração da gente agora está voltado para agradar, para servir, para honrar. E o mais interessante, para não desobedecer. Eu quero deixar essa mensagem para você. O inimigo das nossas almas, ele é legalista. O que é um ser legalista? Ele é oportunista. O que é um ser oportunista? Que ele espera as oportunidades para nos destruir. Por isso que nós temos que estar atentos, para que o mal não prevaleça e não tenha êxito na minha vida e na sua. E sabe de que maneira? Estando atento, vigilante, contra as astutas ciladas de Satã. Essa mensagem eu deixo para você nesta noite. O meu testemunho.